Olá, hoje eu vou falar sobre verificação e otimização de dados e consultas em SQL. Um cenário onde o volume de dados cresce exponencialmente, a capacidade de gerenciar e acessar essas informações de forma eficiente não é mais um luxo, mas uma necessidade operacional. Nosso foco será em como maximizar a eficiência e a confiabilidade dos seus bancos de dados, transformando gargalos em fluxos de trabalhos rápidos. Vamos explorar as melhores práticas que garantem não apenas a velocidade, mas a integridade dos dados que sustentam as decisões de negócio. A otimização de SQL é a chave para garantir que sua infraestrutura suporte o crescimento futuro. Começamos entendendo o impacto estratégico dessa otimização. Por que a otimização de SQL é tão essencial? A otimização de SQL é essencial porque ela impacta diretamente a linha de fundo do negócio em quatro áreas principais. Primeiro, a experiência do usuário. Consultas lentas significam aplicações lentas, frustrando o usuário e potencialmente levando à perda de clientes. Ninguém gosta de esperar. Um segundo a mais em uma consulta pode ser a diferença entre um cliente satisfeito e um cliente perdido. Segundo, a otimização gera redução de custos operacionais. Um banco de dados mal otimizado desperdiça recursos de CPU e inputs e outputs, elevando desnecessariamente sua conta de infraestrutura. Menos tempo de processamento significa menor consumo de energia, menor necessidade de hardware e, consequentemente, custos mais baixos. 3. Terceiro, a confiabilidade de dados é a base. Se os dados não são verificados e precisos, qualquer decisão de negócio baseada neles será falha. Você não pode tomar boas decisões com dados ruins. E por último, a otimização é o alicerce da escalabilidade. Um sistema otimizado hoje está preparado para suportar o crescimento futuro no volume de dados e de usuários. Se você não otimizar agora, seu sistema simplesmente não conseguirá escalar. Entender esses impactos nos leva ao primeiro pilar da performance, que é a qualidade dos dados. A base de tudo, garantindo a qualidade e integridade dos dados. O primeiro pilar, qualidade de dados. O primeiro pilar da performance é a qualidade e integridade dos dados. Não adianta ter a consulta mais rápida do mundo se ela retornar dados errados. A qualidade começa no design do banco, usando a integridade referencial ou foreign keys para garantir que os relacionamentos entre tabelas sejam sempre válidos e que não tenhamos registros órfãos. Uma foreign key garante que você não pode inserir um ID de cliente em uma tabela de pedidos se esse cliente não existe na tabela de clientes. Devemos aplicar restrições como not null e unique para impor regras de negócio diretamente no nível do banco de dados, garantindo a consistência na fonte. Isso é muito mais eficiente do que tentar validar tudo na aplicação. A normalização é vital para eliminar redundância e dependências inconsistentes, facilitando a manutenção e a precisão. Quando você normaliza, você reduz a chance de anomalia de dados. E claro, a limpeza de dados é um processo contínuo, onde corrigimos inconsistências e padronizamos formatos. Você pode ter dados históricos que estão desorganizados, e é importante limpá-los para garantir a confiabilidade das análises. Com uma base de dados sólida, podemos focar no segundo pilar, que é a otimização das consultas. Transformando consultas lentas em relâmpagos.
Com a base de dados íntegra, podemos focar no coração da performance, que é a otimização de consultas. A ferramenta mais importante aqui é o Explain Plan. Ele nos mostra o plano de execução do otimizador, revelando onde estão os gargalos, como Full Table Scans. Quando você executa um Explain Plan, você vê exatamente o que o banco de dados está fazendo. Está fazendo um índice SIC? Está fazendo um Table Scan? Quantas linhas estão sendo processadas? Esta é a informação mais valiosa que você pode ter. Um uso estratégico de índices é crucial, especialmente em colunas usadas em filtros, junções e ordenação, pois eles aceleram drasticamente a busca. Mas cuidado! Índices demais podem prejudicar a performance de insert e update. Você precisa encontrar um equilíbrio certo. Uma regra de ouro é evitar select, selecionando apenas as colunas necessárias para reduzir a carga de input e output e memória. Se você precisa apenas de 3 colunas, não peça todas as 10. Isso reduz a quantidade de dados que o banco precisa ler do disco. Ao escrever cláusulas where, evite aplicar funções em colunas indexadas, pois isso anula o uso do índice. Por exemplo, se você tem um índice em uma coluna de data e faz where year data 2023, o banco não pode usar o índice porque precisa calcular a função primeiro. Por fim, garanta que suas colunas de join estejam sempre indexadas para que as junções sejam eficientes. Uma junção sem índice pode ser extremamente lenta. Agora que cobrimos o básico, vamos para as técnicas avançadas. Técnicas avançadas em manutenção contínua. Terceiro pilar, técnicas avançadas. Vimos como otimizar consultas básicas, mas para performance máxima, precisamos de técnicas avançadas e disciplina de manutenção. As Materialized Views são excelentes para relatórios complexos que não exigem dados em tempo real. Elas pré-calculam o resultado, reduzindo drasticamente o tempo de resposta para consultas repetitivas. Imagine que você tem um relatório que leva 10 minutos para executar. Se você criar uma Materialized View, a próxima vez que alguém executar esse relatório, ele levará apenas alguns segundos. Para banco de dados gigantes, o particionamento de tabelas é crucial. Ele divide a tabela fisicamente, o que acelera consultas que filtram por uma chave de partição, como data, pois o banco só precisa buscar em uma fração dos dados. Se você tem uma tabela com 1 bilhão de linhas e particiona por ano, uma consulta que filtra apenas por 2024 só vai procurar em uma partição, não em toda a tabela. Mas nada disso funciona se o otimizador estiver cego. Por isso, é vital manter as estatísticas do otimizador atualizadas. Se as estatísticas estiverem desatualizadas, o otimizador pode tomar decisões ruins, como fazer um full scan onde o índice seria muito mais rápido. As estatísticas dizem ao otimizador quantas linhas tem a tabela, qual é a distribuição dos valores, etc. Finalmente, a otimização precisa ser um hábito integrado ao Code Review da equipe. Não é um evento único, é um processo contínuo. Quando alguém escreve uma nova consulta, você deve revisar se ela está otimizada. Isso evita que problemas de performance sejam introduzidos no código. Com essas técnicas, você garante que a performance não seja um acidente, mas sim um resultado planejado. Agora vamos resumir os pontos-chave que a gente discutiu hoje. Para que a gente concluir, a mensagem principal é que a performance não é um estado que se atinge e se esquece, é uma jornada de melhoria contínua. Lembre-se que
A qualidade de dados é a base de tudo. Não adianta ter velocidade se os dados não forem confiáveis. Você pode ter uma consulta muito rápida, mas se ela retorna dados errados, de nada adianta. Em seguida, estabeleça um monitoramento contínuo. Você precisa identificar proativamente os gargalos antes que eles afetem o usuário final. Use ferramentas de monitoramento para rastrear a performance das suas consultas em produção. Quando uma consulta começa a ficar lenta, você quer saber imediatamente. Torne o Explain Plan seu melhor amigo. É a ferramenta mais poderosa para diagnosticar e entender exatamente o que o banco de dados está fazendo. Sempre que você tiver uma consulta lenta, execute um Explain Plan para entender o porquê. E o mais importante, ação imediata. Sugiro que, ao voltarem para o trabalho, identifiquem as 5 consultas mais lentas do seu sistema e apliquem as técnicas que discutimos hoje. Não espere por um projeto de otimização formal. Comece pequeno. Comece agora. A performance não espera.